Então você pode abrir sua Bíblia no capítulo 13 de Lucas. Esse capítulo exalta muito o aspecto de mestre de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo certamente era muito mais que um mestre, muito mais que um profeta. Ele é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas nunca houve um mestre como Jesus. Agora, Jesus como mestre, ele não agradava a todo mundo, não. E este texto em questão que a gente vai falar, não é dos mais badalados, não é dos mais lidos, decorados, requisitados, não é o texto mais popular de Jesus. Tem parábolas de Jesus que são muito queridas, muito amadas, recitadas em canto e verso, mas existem textos e parábolas, e a gente vai se deparar com uma parábola de Jesus no início desse capítulo, que não é das mais queridas. Por quê? Porque Jesus não dá a resposta que as pessoas estão esperando. Ele não diz aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas precisam ouvir. E muitas vezes os mestres, e até os melhores mestres, não são aqueles que nos agradam. Às vezes a gente só vai reconhecer o valor do mestre anos depois, muito tempo mais tarde, porque são aqueles que nos fazem pensar, são aqueles que procuram extrair de nós o melhor. A questão é, Jesus vai provocar sentimentos aqui antagônicos com o que ele vai dizer aqui. Vamos ler então, do versículo 1 até o versículo 9, tá? Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Pode assentar. Já deu para entender porque esse texto não é muito badalado. Se você quiser, e o bom é fazer essa leitura sempre dentro de um contexto maior, leia o capítulo 12. Perceba que aquilo que Jesus diz no final do capítulo 12 é o que provoca a questão que está sendo aqui trazida, a tragédia desses galileus que foram assassinados por Pilatos dentro do templo enquanto prestavam sacrifício e culto a Deus. Sacrilégio. No final do capítulo 12, Jesus está falando sobre a necessidade de arrependimento, enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Reconcilie-se com seu amigo, enquanto está a caminho. Jesus fala sobre o juízo final. Um pouquinho antes disso, no capítulo 12 ainda, ele fala sobre os sinais dos tempos, que os judeus eram bons em discernir os tempos em termos meteorológicos, mas não sabiam discernir os tempos proféticos.
os tempos da história, o dia da oportunidade, a iminência do fim. Tem um texto paralelo a esse, em que os judeus pedem a Jesus um sinal, está lá em Mateus capítulo 12. E Jesus fica muito invocado com os judeus pedindo um sinal diante dele. Quer sinal maior do que nosso Senhor Jesus Cristo? Não tinha, e nunca houve um sinal tamanho como a presença do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eles estavam diante do maior sinal de Deus e pediam um sinal. Jesus ficou tão invocado que disse o seguinte: vocês pedem um sinal, mas nenhum outro sinal será dado a vocês, a não ser aquele de Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe, e depois voltou à vida, digamos assim, né? Ainda que não tivesse morrido. A tona, a areia da praia, do mar, em solo. Jesus disse o seguinte: os ninivitas, diante do sinal de Jonas, porque isso de Jonas ter sido engolido por um peixe, ele ter ficado lá no ventre do peixe e teve agora como que renascido, isso foi para os ninivitas algo extraordinário, que fez com que eles temessem e discernissem que Deus estava ali os visitando e falando com eles. Eles deram crédito à pregação de Jonas e eles se arrependeram e se converteram. E Jesus diz em Mateus capítulo 12 que aquela geração de ninivitas que discerniu o sinal de Jonas estaria um dia presente no dia do juízo final contra aquela geração de judeus que diante do maior sinal de todos não dava a menor bola, não se convertia e não se arrependia. Então, esse é o contexto do finalzinho do capítulo 12. E quando Jesus está tocando na ferida e na necessidade de arrependimento e falando do juízo, aí como é que os judeus reagem? Como é que aquele povo reage diante de Jesus? Eles reagem com uma certa provocação, tentando experimentar Jesus, porque isso aqui tem uma pegadinha. Esse problema que eles querem que Jesus se manifeste a respeito é algo por demais delicado. Por falar em juízo, por falar em justiça divina, chega um grupo e diz assim: então Jesus, por falar nisso, e aqueles galileus que foram assassinados por Pilatos no templo, enquanto prestavam culto a Deus, que dizer disso? O sangue deles foi misturado com o sangue dos animais do sacrifício. Era época de Páscoa. Que sacrilégio, que coisa horrorosa. Qual seria a resposta de Jesus? Não tem como escapar. Porque se Jesus pega pesado com Pilatos e recrimina a ação de Pilatos, o que acontece? É acusado de subversão. Se Jesus pega leve com Pilatos, é acusado de ser uma pessoa insensível, desumana, sem misericórdia. Como é que você sai dessa? E agora? Está percebendo a pegadinha aí? Está percebendo que quem diz isso diz com uma certa malícia? E também Jesus percebe que quem diz isso está querendo desviar o foco. Porque quando Jesus está falando com você, ou com vocês, ou conosco, em vez da gente entender o que é que ele está dizendo a nós, a gente procura desviar a atenção. Está falando de juízo, está falando de juízo. Então vamos falar dos outros, vamos falar do juízo que se abateu sobre os outros, e de preferência vamos falar de outros que a gente não gosta muito, os galileus, que eu não sei se vocês sabem que havia uma divisão entre judeus de Jerusalém, da capital, da Judéia, e os judeus da Galileia, uma divisão que já vinha desde antes do Reino do Sul e o Reino do Norte.
E agora, esses galileus que eram considerados pelos judeus de Jerusalém cidadãos de segunda categoria, são trazidos à baila. O que aconteceu com eles? Uma tragédia de tremenda dimensão. Eles foram assassinados por Pilatos, época de Páscoa, dentro do templo. E a questão é, por quê? Gente, essas questões mexem com a gente. Caiu o avião da Chapecoense. Por que a maioria morreu e alguns sobreviveram? Por que tem fome em determinadas partes do Brasil, em determinadas partes do mundo, e em outras não? Por que um acidente levou a vida do filho de fulano de tal? Quem pecou? Qual é a causa? Por que num acidente pior houve sobreviventes? Por que Deus permitiu a morte de uns? Onde é que está? Estamos falando de justiça. Onde é que está a justiça? Olha que tema delicado. Olha que tema que nos causa paura. E olha o que é que por trás dessas questões Jesus consegue discernir. Você está querendo que eu responda a respeito dos mortos, mas eu estou falando de vivos e vou continuar falando a respeito de vivos. Não vamos desviar o foco da conversa. E a questão não é por que é que eles morreram. A questão é por que é que nós não morremos. Por que é que vocês, galileus, que sobreviveram, por que é que vocês, judeus, que não morreram, por que é que vocês ainda estão vivos? Olha como que a gente é. Olha como que a gente analisa e julga o que acontece com os outros e se sente talvez escolhido, privilegiado por ter continuado vivo, mais abençoado que os outros, melhores do que os outros. Talvez tenham cometido os pecados que estão ocultos, gravíssimos, para receberem tamanho juízo de Deus. Estamos falando de justiça divina. Então, tal tragédia se abateu sobre eles, porque sabe-se lá o que fizeram para merecer isso. Está entendendo? O que está aqui? E Jesus vai trazer, fala assim: ei, a questão não é por que eles morreram e que pecado que eles cometeram. Eles não cometeram pecados, isso Jesus garante, que eles não foram vítimas dessa tragédia por serem mais pecadores do que quem quer que seja. E se vocês estão falando de gente da Galileia, olha a sabedoria de Jesus aqui. Tem um episódio que aconteceu aqui em Jerusalém. Olha como Jesus traz a tragédia para perto da gente, porque é muito fácil comentar sobre tragédia longe da gente. Jesus traz para mais perto uma tragédia ocorrida naqueles dias em Jerusalém, que matou, a torre de Siloé caiu, 18 pessoas foram mortas. Vocês pensam que os judeus que foram mortos são piores do que os judeus que sobreviveram? Jesus garante que não. E Jesus está tocando numa teologia judaica, farisaica, que levou inclusive os discípulos de Jesus, influenciados por tal teologia, diante de um cego de nascença, a perguntarem para Jesus: quem foi que pecou, Jesus? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? Porque uma pessoa que nasce nesse estado tem que ter uma causa de pecaminosidade direta, imediata. Ou foram seus pais, ou ele mesmo. Ele mesmo como, né? Se nasceu assim. Talvez pensasse em reencarnação, sei lá. Porque é isso que a doutrina espírita diz, que todas as mazelas que alguém está sofrendo é
decorrência de culpas de vidas passadas. E olha o fardo que vem sobre o que padece. Já não basta o mal que está sofrendo, ainda vem o fardo da culpa. E Jesus bate de frente contra toda essa heresia, essa mentira do inferno, e com toda a ideia de que os que sobrevivem, os que estão na boa, são melhores do que os outros, porque é isso que muita gente quer ouvir. Se a resposta de Jesus passasse tal ideia, Jesus ia ser mais popular do que ele é hoje, porque isso ia ser confortante para aqueles que sobrevivem. Somos os tais, somos os protegidos, somos os abençoados, somos os blindados de Deus, somos os agraciados do Senhor, somos o bibelô do Senhor que nos preserva. Pobre, coitados, vítimas de tragédias, deve ter feito por merecer. Eu devo ter feito por merecer estar nesse estado de graça, de preservação e de bem-estar. Se outros padecem fome, sei lá o que fizeram eles, seus antepassados, que tipo de maldição está sobre eles. Eu posso ficar muito tranquilo e confortável na minha posição de bendito e abençoado de Deus, me regalando em todas essas bênçãos, despreocupado e me sentindo espiritualmente confortável, o que é pior. E o que Jesus agora está dizendo aos que se sentem espiritualmente mais abençoados do que os miseráveis vítimas de tragédias tais e tais, é que vocês que sobreviveram não são melhores dos que aqueles que padeceram. E a surpresa não é o que aconteceu com aqueles, a surpresa é com o que ainda não aconteceu com vocês. Está percebendo que essa mensagem não é? Ninguém vai querer ler isso de novo, né? Tenho certeza que você vai chegar em casa e não vai querer repetir, ouvir de novo a mensagem que eu estou pregando. Essa mensagem sacode a gente, assusta a gente, toca o dedo na ferida, gente. A gente está querendo falar dos galileus e ele traz para os de Jerusalém e agora fala da gente. A gente está querendo falar dos mortos e ele fala dos vivos. E é nesse contexto que vem a parábola. A parábola vem em resposta a tudo isso. Ela está conectada, ela está casada, faz parte do pacote. E o que diz a parábola? Dá uma olhada aí. Certo dono, Deus, plantou uma figueira numa vinha, com esperança, mas quando chegou a época de dar frutos, ele foi buscar a primeira vez, nada. Passado mais um ano, nova tentativa e nada de fruto. Terceiro ano seguido, e a figueira nada de dar fruto. Este dono está frustrado. A figueira está viva, tá? Repara bem, a figueira está viva. É uma figueira viva, mas que não está dando fruto. Porque às vezes a gente acha o seguinte: se a gente está vivo e não foi vítima da tragédia, nós somos os abençoados, agraciados, os queridinhos de Deus, os escolhidos, os que estão blindados. Está viva a figueira, mas Deus está feliz com ela? Não. O que Jesus tinha acabado de dizer? Se vocês não se arrependerem, certamente perecerão. E agora ele vem falar de uma figueira que não está dando fruto? Quem é que está sendo representado por ela? Essa figueira está representando quem? Todos aqueles que ali estão vivos diante de Cristo. Corta a figueira. Um decreto do dono. Corta a figueira. Juízo contra a figueira. E a surpresa agora?
é que o cultivador da figueira, o lavrador, viticultor, vai interceder em favor da figueira. E esse representa Jesus Cristo. A surpresa é que a figueira não foi cortada ainda. Isso é uma grande surpresa, porque é um decreto de juízo contra ela, por sua condição. Está ocupando a terra inutilmente. A figueira, além de não dar fruto, está imprestável, ocupa o lugar de uma árvore que poderia dar o devido fruto. Rouba ainda, suga ainda a terra. Sorve da terra digamos assim, o que a terra tem? Os nutrientes, né? Que a terra tem. Ela empobrece, digamos assim, a terra. Para resultado algum. Bebe, sorve os nutrientes da terra e nada tem produzido. Corta, é o que diz o dono. Corta é o que diz a justiça. Se a gente quer falar de justiça aqui, meus irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos. E ponto final. Ninguém aqui pode dar uma de bacana. Ninguém aqui pode se vangloriar de coisa alguma que tem recebido, que tem de vantagem. E de repente a gente vai descobrir que aquilo que a gente tem recebido e que tem de vantagem, na verdade não é sinal do favor de Deus ou da alegria de Deus a nosso respeito. É sinal da misericórdia dele, que está dando a última chance para a gente fazer alguma coisa, mudar, se converter de fato e de verdade. Tem um intercessor aí. Mas se você sabe que tem essa figueira plantada na vinha, e a bronca do Senhor é com a figueira que não está produzindo, chegou a época da colheita, e o que acontece quando se colhe? Então, a vinha produziu o devido fruto. E o que acontece com a vinha quando ela produz o fruto? Ela é podada. Só fica o osso. Fica feia. É podada, só fica ali no caule. Não é assim? Depois da intercessão, a gente vai ver uma videira, uma figueira, que em contraste com a vinha que deu o fruto, está bonita, verdejante, e ela não foi podada porque ela não deu fruto. A providência desse intercessor é dar para ela um ano mais, uma oportunidade mais, um prazo a mais. E aí a gente se lembra das palavras de Pedro, quando fala que se o Senhor Jesus Cristo ainda não veio, e a gente sabe que quando Ele vier, Ele vem para julgar os vivos e os mortos. Se Ele não veio, é por causa da sua longanimidade, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É a sua misericórdia, a sua paixão, é o seu amor, é a sua paciência, é dando mais tempo. A obra de Deus para a nossa conversão é dar tempo. E aqui a gente vê o papel de Cristo intercedendo para dar mais tempo. Agora, Ele cava, não apenas dá mais tempo, mas Ele age para dar mais nutrientes, para cavando em volta também, para que ela possa reter mais água e possa depois receber o estrume e possa ali ter mais nutrientes. As providências de Cristo, o que Deus faz a nosso favor, mas isto não garante, ao contrário do que dizem os calvinistas, que a graça salvadora de Deus se manifesta de modo irresistível. Este texto, esta parábola, toda esta passagem mostra que tudo o que o viticultor faz é dar mais prazo, é dar mais nutrientes, mas nem todo esse esforço pode garantir a resposta e o sucesso. A parábola termina com um impasse violento. Você não sabe qual vai ser o resultado. Mais um ano. E a condicional aqui está.
Se der frutos, muito bem, se não, corta. E aí fica entre mim e você, que ouvimos a parábola. Mas voltando lá, a vinha podada, feia, sem folha, aparentemente seca. Para quem não conhece nada de vinha, vai achar que ela está morta. E a comparação com a outra, bonita figueira, hein? Verde, verdejante, e ainda, olha, eu vi como é que o viticultor tratou daquela que deu o fruto, hein? Nossa, veio com a ferramenta e podou. Olha como é que a gente interpreta. Pode interpretar mal o que está se passando na vida de um e de outro. Como é que a gente pode julgar tudo errado. Como a gente pode torcer todas as coisas. A gente pode confundir bênçãos materiais com Deus gosta mais de mim. E pode confundir momentos de poda na vida. Deus não gosta, Deus me abandonou, ou Deus abandonou o outro. Só que nessa história, quem foi podado foi para dar ainda mais fruto. Foi como uma espécie de recompensa. Ô árvore boa, se eu der umas estocadas, se eu der umas cortadas aqui e ali, ainda vai vir com mais força para o próximo ano. Não é? Esta eu gosto mais. A outra eu estou a ponto de quê? De cortar e lançar fora. Já estou por aqui com ela. Ou você acha que a paciência de Deus não tem limite? É só ler as páginas do Antigo Testamento. No tratamento de Deus com o povo de Israel. Chega um momento em que Deus perde a paciência. E agora? A árvore bonita, a figueira bonita, olha o tratamento que ela está tendo. Em vez de ser podada, estão cavando em volta. Está tendo mais uma oportunidade, permaneceu viva. Está tendo o cuidado do viticultor, providenciando que ela tenha mais água, mais nutrientes. E aí? Como é que a gente interpreta isso? Gente, não julgueis para que não sejais julgados. Quem somos nós? Para enxergar e discernir todas essas coisas. Quando a questão apresentada é: qual é a causa, a razão da tragédia? A única coisa que Jesus responde é que a causa e a razão da tragédia não é necessariamente porque são mais pecadores do que nós. E que se fosse justiça mesmo, porque a gente não vive num mundo onde a justiça é praticada. Porque se a justiça fosse praticada nesse mundo, não estaríamos aqui, eu não estaria aqui falando, nem vocês aqui ouvindo. Gostaram disso? Somos pecadores. Se nossos pecados viessem aqui atrás de mim, todos os meus pecados praticados durante a minha vida, eu acho que ia passar uma vergonha aqui, não ia? Ou não? Tudo que eu já pensei, tudo que eu já quis, tudo que eu já fiz. Não sou o pior dos pecadores, nem preciso ser, para já merecer a sentença de morte. Não é? O salário do pecado é a morte. E não há um justo sequer. Não podemos nos vangloriar disto ou daquilo que temos de vantagem. E pode ser que aquilo que parece ser uma vantagem seja de fato um sinal da iminência do juízo de Deus que se avizinha. A gente não sabe o prazo. Complicado, né? A vinda de Cristo, o machado está posto à raiz da árvore. São textos que a gente não gosta de ler, a gente não decora, a gente faz vistas grossas,
Jesus não está aqui satisfazendo a curiosidade de quem quer que seja. Não importa o destino desse ou daquele, importa é o nosso. Nós que estamos vivos agora, aqui, podemos mudar o curso da história se houver arrependimento. Lucas, mais adiante, deixa eu ver o versículo aqui. Tem aquele texto de Lucas que ele fala que o Evangelho, ele é o anúncio da oportunidade de você se arrepender. Isso ele vai dizer mais adiante. A boa notícia dessa história, dessa parábola, ela termina com um tom de esperança, embora num impasse violento, porque não está garantido qual será o destino dessa árvore, dependerá dela corresponder a tudo que o viticultor e o próprio dono estão propiciando para ela, um tempo a mais graça, mais oportunidade, mais nutrientes, mais de palavra, mais de advertência. Como você vai responder a isso? Quanto tempo você ainda tem de vida? Ninguém sabe, mas a gente pode responder aqui e agora. Eis aqui e agora o dia sobre modo oportuno, eis aqui e agora o dia da salvação. E a gente pode interceder pelos outros, seguindo o exemplo do viticultor. Podemos interceder para que Deus dê mais tempo para aqueles nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas que ainda estão vivos. Dê mais tempo, dê mais nutrientes, me use para, de alguma maneira, ser um instrumento que leve a boa palavra, o Evangelho. O Evangelho é isso, é boa notícia de que há tempo ainda para os vivos, e o tempo é agora, um tempo sobremodo oportuno de arrependimento, porque se não se arrepender, ele diz isso 2 vezes pelo menos, né? Se não se arrepender, a destruição é certa. Se não se arrepender, a destruição é certa. Que bom tem o Cristo intercedendo por nós, dando oportunidade. Você vê lá em Apocalipse, para aquela profetisa falsa, pilantra, Jesus diz assim: eu dei tempo para que ela se arrependesse, até para uma pilantra como aquela, mas ela não se arrependeu. Olha lá, a misericórdia do Senhor foi a causa dela não ter sido consumida até agora. Deu tempo, mas aproveitemos o tempo. É tempo de arrependimento, é tempo do Evangelho, é tempo da graça, desse favor, que não é porque a gente merece nada, porque o que a gente merece mesmo é já ter sido parte de toda aquela tragédia junto com os outros, porque não somos melhores. Não nos sintamos melhores que os outros porque temos isto ou aquilo. Não é porque Deus gosta mais da gente. E nem vamos julgar os outros que foram vítimas disso ou daquilo como se Deus gostasse menos deles. Amém? Então, tantas lições aqui que a gente fica até pasmo e admirado. Quanta sabedoria nesse mestre, que é mais que mestre, é nosso Senhor. Coloquemos-nos em pé, vamos ter um momento de oração. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de acertar as contas antes que seja tarde demais, é tempo de nos voltarmos para Deus, não é tempo de julgar os outros, não é tempo de ficar especulando isso ou aquilo, é tempo de nós olharmos para nós mesmos e fazermos como o jovem rico que caiu em si e percebeu os seus erros e se converteu dos seus maus caminhos e se voltou para o Pai. É tempo de arrependimento e de retorno para o Pai. É tempo de abraçar essa misericórdia, essa oportunidade. Foi a Sônia que leu hoje, sem saber o que eu ia pregar, João capítulo 15, onde Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se um ramo que está em mim
não produzir frutos, ele é cortado e lançado fora. Se ele produz, ele é podado, para que possa produzir ainda mais frutos. Se vocês permanecerem em mim, foi o texto, a parte que ela leu, a partir de determinado versículo, vocês vão produzir frutos. Essa é a verdade. Vamos permanecer em Cristo, vamos produzir fruto, vamos fazer de todas essas vantagens que Deus nos deu fruto, vamos transformá-la em frutos, frutos para a vida eterna. Vamos acumular tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói. Vamos nos voltar para o Pai. Curve a sua fronte, pense no Senhor, medite nessa palavra. Não tente se esquivar nem para a esquerda nem para a direita. Não tente falar dos outros quando Cristo fala com você. Não tente pensar em outras pessoas quando aqui é uma mensagem de Deus para a tua vida. E depois de atentar para a mensagem de Deus para a tua vida, você pode pensar nos outros, em levar essa mesma mensagem para eles. Não numa atitude de superioridade, mas numa atitude de temor a Deus, como objeto da graça divina, como alguém que não tem do que se gloriar, que não se sente em absoluto melhor do que quem quer que seja, não se sente digno disso ou daquilo, mas que abraçou, pobre, miserável, a graça divina, e sabe que ela está à disposição de outros, e ora, intercede. Estamos nessa campanha também, esse tempo de Natal, de lembrar daqueles que não conhecem o verdadeiro sentido do Natal, que estão vivendo como pessoas seculares, que estão vivendo de maneira relaxada, espiritualmente falando, distantes do Senhor, distantes do Espírito, que precisam de arrependimento. Deus, conceda a eles mais oportunidade. Deus, conceda a eles um tempo a mais. Tenha misericórdia. E como é que Deus, tão soberano e poderoso, se deixa mover, muda seu plano, que era o de cortar. Como Ele gosta de ouvir orações de compaixão, orações que clamam por sua misericórdia. Essas alcançam o coração de Deus. Um coração contrito e arrependido não é rejeitado por Deus em hipótese alguma. E quando nós, com o coração contrito e cheio de amor, rogamos pelos nossos amigos, colegas, queridos, por mais um tempo, por mais nutrientes, por mais mover do Senhor, a fim de que tenham mais oportunidade, estamos seguros de que o Senhor, na sua misericórdia, ouvirá a nossa oração. Obrigado por tua misericórdia, por teu coração inclinado a deixar a justiça para fazer prevalecer a misericórdia, por causa de Jesus, que foi julgado, que foi condenado, que foi pisado por causa das nossas iniquidades. A justiça caiu sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Senhor. Aleluia. Toca em cada coração aqui, nesta noite. Nos voltamos para Ti, e o meu desejo é que nossos corações contritos, arrependidos, busquem a Tua face nesta hora de tamanha oportunidade, em que estamos vivos, em que gozamos desse privilégio, que não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com a Tua compaixão, benignidade, bondade, longanimidade, que nós bendizemos e por isso Te adoramos, hoje e sempre. Amém e amém.